Hoje aqui no Calçadão, na Praia Grande, louvado seja Deus, e junto aqui com o nosso irmão Gilvan, né? Gilvan, graças a Deus. O nosso tema abordado é a hora nona. A hora nona é a hora da salvação. Foi quando Jesus está na cruz sendo crucificado, ele falou, está consumado. Quando aconteceu isso aí era hora nona, era 3 da tarde, era um horário judaico, a hora nona, hoje é 3 da tarde no nosso país. Mas o tema, ele se abrange na conversão. Qual foi a sua primeira vez com Jesus? E nessa oportunidade, está aqui o Gilvan, e eu quero fazer uma pergunta para ele, primeiramente. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde. É um prazer muito grande, imenso conhecer o senhor aqui, né? E o senhor aceitar aí tomar um café com Jesus, né? A gente bater um papo referente à fé, né? E eu quero fazer uma pergunta, primeiramente, para o senhor. Qual foi a sua primeira vez com Jesus? Como que você saiu do poço? Quem jogou a corda? Você saiu sozinho? Como que foi a sua primeira vez com Jesus? Você pode contar isso? Você pode falar? Sim. Fique à vontade. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Eu já vou à igreja já há muitos anos, né? Só que eu não era uma pessoa convertida. Eu ia aos cultos, somente aos cultos. E durante 8 anos da minha vida, 7, 8 anos. Nesses 7 anos eu tive um problema em que eu estava no fundo do poço mesmo. Sim. Perdi tudo. Eu montei uma empresa, não deu certo. Eu tinha uma família, perdi essa família. Eu não tinha onde praticamente morar. E a partir desse momento eu comecei a buscar a Deus, né? Eu sou órfão de pai e mãe, então eu não tinha para onde correr, somente aos braços do Senhor mesmo, né? Ao Salvador. E aí eu comecei a ir à igreja. A igreja onde eu ia, eu sempre tive veículos, né? E nesse momento eu também já não tinha mais veículo. Fundo do poço. Fundo, sem nada, absolutamente nada. O meu trabalho também já não me dava mais os recursos necessários para que eu pudesse me manter, né? E eu pagava o aluguel já de uma oficina onde eu tinha essa empresa, e também tinha que procurar uma casa para eu morar. Eu não tinha como, não tinha. E aí eu comecei a buscar o Senhor. A igreja era um pouquinho distante, então como eu não tinha um veículo para que eu fosse à igreja, eu ia a pé, eu andava, eu acredito que uns 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. Faça sol ou faça chuva, eu estava indo buscar o Senhor. E nesse meu caminho eu comecei a participar de grupos de comunhão, que é a igreja onde eu vou, Batista Filadélfia, de Lausanne, grupo de comunhão, o GC, né, que a gente chama, sim, grupo de comunhão. E lá nós nos reunimos, um grupo de homens, só homens, e lá essas pessoas começavam a ministrar a palavra do Senhor para mim. E eu ainda não tinha sido batizado. E esse foi o meu encontro com o Senhor, né? A partir dessas ministrações, e que até hoje eu participo delas, né? É uma alegria estar ali participando com os irmãos, ouvindo a palavra, estudando a palavra, discutir sobre tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, né? E tudo aquilo que Ele me proporcionou hoje, que eu tenho, tudo mudou na minha vida. Eu tive esse encontro com o Espírito Santo. Eu hoje já dei testemunhos em que eu senti aquela presença do Espírito Santo na minha vida, mas o que realmente me tocou mesmo foi o poder da graça dele. Saber que nós temos um Senhor em que
podemos acreditar, confiar, entregar a vida a Ele, que Ele resolve tudo na nossa vida. Glória a Deus. Aconteceu comigo. Eu nesse momento, eu não consigo enxergar nada, nesse momento difícil da minha vida. E hoje tudo é mais claro, tudo é mais leve, tudo... Porque eu entrego, foi tudo entrego nas mãos do Senhor, e hoje eu recebo retorno de sua bênção, resultado da busca. Resultado da busca e também a presença dele, né? Todas as vezes em que eu oro, todas as vezes que eu elevo meu pensamento a Ele, isso basta. O senhor estava indo na igreja, o senhor falou, estava indo já frequentando a uma data, um tempo já determinado, de 3 anos para cá, que o senhor conheceu a verdade, porque a Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, quando você conhece a verdade, você é liberto. Ele estava caminhando na igreja há muitos anos, mas ele não tomava uma atitude radical com ele mesmo. Ele sempre ia lá e quando saía de lá, ele tinha a sua própria vida comum, como sempre. E até um certo tempo, depois ele tomou uma atitude em se entregar completamente para Deus. É o que eu entendi aqui, que ele se entregou de vez ali. Aí você teve a transformação nesses 3 anos. Mas aquela primeira vez lá, deu para você ir para a igreja assim, você frequentar, você tinha outra fé, praticava outra religião, ou era neutro, como que era antes? Eu venho de uma família católica. Sim. Né? Mas o meu primeiro encontro mesmo foi através de pessoas evangélicas no trabalho. Certo. Eu sempre gostei de ouvir a palavra do Senhor, sempre. Sempre gostou? Sempre gostei. E aí eu conversava muito com essas pessoas. Simpatizante da fé. Sim. Que legal. Então aí foi um incentivo pela primeira vez. Aí você foi indo. E é o interessante, por que nós estamos fazendo esse trabalho? Você que está na live aí, na live que vai ficar posteriormente postado também. O porquê que nós estamos fazendo esse trabalho aqui? Porque muitas pessoas hoje estão caminhando, Gilvan, 10 anos na igreja, mas não teve mudança ainda. Como o senhor caminhou um bom tempo lá, indo lá de vez em quando, tipo, seguindo Jesus de longe. Até o senhor tomar uma atitude, o senhor ia seguindo de longe, né? Sim. Aí quando você tomou uma atitude de vez, você entregou a sua vida para Ele. As coisas começaram a mudar ao teu favor, começou por dentro, né? Porque a mudança que Jesus começa a fazer é por dentro, tá, meus irmãos? Porque às vezes você fala, eu preciso de uma mudança. Você fica esperando o externo, as coisas materiais, as coisas da terra. Essas coisas vêm depois. Porque quando você busca primeiro o reino de Deus, a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai antes, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aquela pessoa que não vai buscar o reino de Deus na igreja, ela não tem mudança. Quando você começou a falar, agora eu quero o reino. Quando você falou, eu quero o reino, naquela hora sua vida começou a mudar. Aí as coisas foram colocando no lugar, foi voltando ao normal. Porque quando a pessoa vai para o fundo do poço, como o senhor falou, que estava numa situação, como se fosse o fundo do poço, né? Sim. Podemos falar assim. E vemos que a passagem do filho pródigo, quando aquele jovem saiu da casa do pai e foi para um lugar longe, torrou todo o dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem amigo, né? Sim. Tá cheio de amigo em volta. Mas quando você não tem nada, só sobra os porcos. É o que aconteceu com ele, só fica os porcos, aquele que ninguém quer conviver, ninguém quer estar perto. Aí o filho pródigo gastou tudo, ele chegou no fundo do poço. E naquela hora ele teve um toque de Deus e o juízo voltou perfeito, a sua capacidade perfeita, e ele voltou para a casa do pai. O que acontece? Quando você se encontra numa situação dessa, meu irmão, minha irmã, ou talvez você que está nos assistindo, hoje se encontra como estava aqui o nosso irmão Gilvan, que ele se encontrava num lugar sem saída, como se fosse um labirinto. Ele entrou, mas não conseguia sair. E aí a Bíblia diz que Jesus é a porta. Essa porta se abriu para ele. A Bíblia diz, Jesus falou assim, João 10, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, passará e achará passagem, achará saída. Então você não entra mais em labirinto, você não
nem que te colocaram, ou nem que coloquem, nem que você não vai entrar mais em labirinto, porque você hoje tem o caminho de Deus e a porta sempre vai estar aberta para você. Você não se perde mais, porque no caminho de Jesus você não se perde. Então, para a glória de Deus, porque não é um caminho, ele é o caminho. Gilvan, hoje, quem é o Gilvan hoje? Hoje o Gilvan tem Jesus como absoluto. Hoje ele é tudo para você, em primeiro lugar. Você colocou ele em primeiro lugar, hoje você é o segundo da sua vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é em primeiro lugar de tudo na minha vida. Que legal, glória a Deus, que maravilha, hein? Coisa linda. Eu sou o segundo, sim. Hoje é o segundo da sua própria vida, para que eu possa buscar, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, porque é a ele toda a honra e toda a glória. Oh, glória, que maravilha, olha que declaração poderosa do nome de Jesus. Só para você saber que aonde está duas pessoas ou mais, em João está duas pessoas ou mais, Jesus está no meio. E olha que declaração bonita que esse jovem aqui, o Gilvan, declarou agora que Jesus é o primeiro na vida dele. Isso não tem preço. E isso você tem que fazer também. Sabe por que você ainda não venceu? Porque você é o primeiro. Você é o primeiro. E o primeiro tem que resolver tudo. E você não está conseguindo resolver porque você é o primeiro. Coloque a Deus em primeiro e se torne o segundo a partir de hoje. Em tudo na sua vida. Coloque a Deus em primeiro. E você é o segundo, a sua vida vai mudar. Então é isso, Gilvan. Muito obrigado por esse bate-papo.